Olá, boa noite. Aqui é a doutora Rosalie assumindo o Instagram da Debra Brasil para a gente começar mais um episódio do Debra Talks. A gente está começando um pouquinho antes para poder testar a conexão, para não ter nenhum problema. A live de hoje é bem especial. A gente vai conversar com o Tony Dyer, presidente da Febraharas, e o tema de hoje vai ser benefícios e direitos das pessoas com doenças raras. Antes de começar aquelas informações habituais, todos os episódios anteriores do Debra Talks, eles estão no IGTV da Debra, eles estão também no YouTube, eles estão no site da Debra Brasil, então não tem desculpa para não assistir. A última live com a Elka foi super emocionante, então para você que não viu, assista, tá em 2 partes. Bom, e a gente também tem vídeo novo e exclusivo do canal do YouTube, na nossa minissérie Atividade Física em EB, com o Felipe e o Alexandre Pontin, do Rio de Janeiro. Tá bom? Tá bem legal esses vídeos da atividade física. Então, para você que ainda não viu lá, assista. Vamos lá, o nosso convidado de hoje já está aqui. Vamos esperar ele conectar. Então, ei, Tony, tudo bem? Tudo bem, Vira a você? câmera. Tem que virar. Só um momentinho. Isso. Só um momentinho, só vou arrumar aqui, tá? Tá. Agora é só chegar um pouco, enquadrar. Isso. Isso, Agora, enquadramos. mas só um momentinho, eu já estou arrumando. Vai ficar bom. Uhum. Não, agora ficou ótimo. Só, Tá torta, tá torta. Deixa eu é um arrumar pouquinho. direitinho aqui. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui, aí agora ela melhora assim, melhor. Tá. Tá ótimo. Agora tá certinho. Agora tá pra cá, né? Um pouquinho pra É. cá, né? Mas já vou arrumar já. Agora ficou boa. Ah, agora sim. Acho que agora Agora sim. a gente pode começar. Eu queria Tá. agradecer em nome da Debra, né? Você ter aceitado esse convite para vir aqui conversar sobre esse tema com a gente. Muito obrigada por ter aceitado. Vai ser um prazer imenso fazer essa live com você hoje. E a gente espera mais um pouquinho as pessoas entrando, porque normalmente a gente entra 8 horas, a gente entrou um pouquinho antes para fazer esse teste, tá bom? Eu já estava dando as informações aqui habituais. A Débora tem um canal no YouTube, Tony, onde a gente coloca todos os vídeos do Débora Talks, então a gente já tem bastante vídeo no ar. A gente tem feito uma série de lives super legal sobre o tema, abordando vários aspectos da epidermólise bolhosa e no contexto das doenças raras. Então, hoje esse bate-papo ele vem como a cereja do bolo aí para a gente entender um pouco mais sobre benefícios e direitos das pessoas com doenças raras. Então, é um tema que, às vezes, os profissionais de saúde, eu sou médica, Tony, a gente acaba não conversando, a gente não se aprofunda nesse tema e a gente fica, por vezes, muito perdido e na mão de gestores de hospital, gestores da saúde, secretários, prefeitos. A gente, por vezes, fica na mão dessas pessoas exatamente por não ter o domínio disso, não conhecer isso e por muitas vezes terceirizar isso. A gente acaba terceirizando esse conhecimento dentro do hospital para outras áreas. E a gente acaba não se aprofundando nisso. O que eu hoje entendo ser um erro. A gente precisa hoje entender até para poder auxiliar esses nossos pacientes, essas famílias que chegam até a gente. E por vezes, Tony, elas chegam muito perdidas. Elas já chegam cansadas. A gente tem tido uma série de lives com a família e a gente vê que eles passam por caminhos muito tortuosos, são caminhos muito sofridos, são vários médicos, por vezes médicos ou profissionais
que falam de forma muito dura, limitando, colocando prazos de validade ou dificultando, não acolhendo de forma adequada, integral essa família, essa pessoa. E a gente vê que isso é uma dificuldade tremenda para as famílias. Eles perdem muitos anos nessa procura, né? E muitos anos se perdem. A gente que trabalha um pouquinho com doenças raras sabe que tempo é vida. E esse tempo ele é muito precioso. Então a gente vê que essas famílias perdem esse tempo, elas chegam cansadas, desgastadas, e você acaba por vezes, limitada na ajuda. Mas é isso, a gente deu 8 horas, as pessoas estão entrando. De novo, o Leandro já está aqui, né? A Janine também, que é nossa diretora voluntária, a Priscila, que é nossa diretora de pesquisa. E aí a gente acha que a gente já pode começar. Acho que essa live vai ter muita dúvida minha, principalmente. Eu acho que eu tenho bastante dúvida. Eu vou aproveitar para tirar com você. Mas a gente sempre começa assim o Debra Talks fazendo uma pergunta. E a pergunta é para a gente introduzir esse convidado e a gente entender quem é ele nesse contexto. Então, de novo, obrigada. E quem é Tony Dyer, né? E qual que é a relação dele com as doenças raras? Primeiro, boa noite, Rosalie, doutora Rosalie, boa noite a todos que estão nos assistindo. Gostaria de cumprimentar o presidente da Debra, o Leandro, a doutora Janine, a todos, a toda a diretoria da Debra, e parabéns, né, por essa iniciativa. Eu acho que isso que faltava, né, alguns anos atrás. Faltava essas iniciativas para dar visibilidade para a causa, para dar visibilidade para as doenças raras, para entender a saga dos pacientes e dos familiares, para chegar a um simples diagnóstico, e depois que passem anos e anos lutando para ter um diagnóstico, entram em outra saga, né? Ter um manejo correto, o tratamento adequado, para poder salvar a vida. O simples de viver, né? Então, agradeço essa oportunidade. Eu sou Antoine Daher, todo mundo me conhece como Tony, pai do Anthony, que é paciente com doença ultra rara chamada mucopolissacaridose. Eu sou empresário, tenho mestrado em Ciências Políticas e Administrativa, presidente e fundador da Casa Hunter, também é presidente da Federação das Associações de Doenças Raras no Brasil, que é a Febra Raras. Uma honra estar aqui para a gente tentar ter uma discussão que pode sempre esclarecer alguns pontos que as famílias não entendem, não conhecem, e também a comunidade científica. Você falou uma coisa super importante, me permite chamar teu nome direto, né? Claro! Rosalie, que a maioria dos médicos não conhecem essas doenças, né? E esse medo de enfrentar as doenças, às vezes, acaba tornando o desafio maior, porque em vez de ter encaminhamento correto para as pessoas corretas, às vezes os médicos preferem tratar sintomas do que enfrentar uma outra saga com a família, encaminhar ela para o serviço correto ou para as pessoas, para os médicos que conseguem entender daquela enfermidade. Então, nós temos um problema sério que não é somente recursos materiais, né, em pesquisas, teremos mais pesquisas em doenças raras, mas também recursos humanos, que é super importante no nosso país, ter recursos humanos para poder modernizar o SUS, ter diagnósticos moleculares que atendem as doenças raras dentro do SUS, né, para ser acessível a toda a população e ter tratamentos das novas tecnologias também dentro do SUS. Está acontecendo, mas ainda de uma forma bem lenta. Precisamos trabalhar muito o acesso no Brasil para que um dia a gente chegue e fale, olha, temos acesso democrático que nos países de primeiro mundo. Assim, quando você introduziu assim, eu me vi um pouquinho nesse contexto, porque eu de formação, Tony, eu sou cirurgiã plástica. A gente, pela formação, a gente não tem esse envolvimento com doenças raras de uma forma frequente, assim, não é a nossa prática, não é a nossa especialização. Mas eu, quando me mudei para o estado que eu moro hoje, eu moro no Espírito Santo, eu fui chamada para responder um parecer na UTI, na UTIM, de uma criança com epidermólise bolhosa.
E, na verdade, eu sempre entendo que quando eles chegam na cirurgia plástica, é assim, o último recurso, porque já tentaram os outros especialistas, né? E o problema era de pele, então, assim, vamos pedir o auxílio da cirurgia plástica. E eu fui responder um parecer e eu não sabia nada. Eu sabia aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, eu tenho 15 anos de formada, há 10 anos atrás. Então, era muito vago, era muito superficial para a profundidade do problema. E todo mundo já tinha passado, avaliado o paciente, e ninguém tinha dado uma solução que, ao meu ver, tinha sido benéfica para a paciente, que ela estava melhor. Eles tinham dado diagnóstico, mas não tinham orientado a família, não tinham acolhido a família, não tinham orientado da forma certa. E aí eu me vi nessa saga de tentar buscar esse conhecimento, e foi quando eu conheci a Débora. Eu trabalho no SUS, esse hospital ele é do SUS, não é particular. E eu trabalho no SUS desde que eu me formei. E eu Legal. vejo muito isso que você falou, a democratização do SUS. Eu entendo que a ideia do SUS ela é perfeita, né? A lei que a regulamenta, a criação do SUS, ela é uma ideia linda, na teoria. Exato. Né? A prática está muito longe disso ainda. E cabe a gente, assim, tá sempre discutindo. Quando você falou, eu não sabia que você era de ciências políticas, né? E aí eu até falei assim, a gente tem que estar sempre discutindo isso, porque senão isso cai no esquecimento, porque o dia a dia ele é muito pesado de quem Sem trabalha dúvida. com isso, né? Então a gente tem que estar sempre se colocando. Hoje, as doenças raras, assim, no contexto da Febra Raras, como está isso no Brasil? Olha, o cenário das doenças raras de 2014 para cá, ele melhorou muito, mas melhorou mais no sentido regulatório, em pesquisa clínica. Hoje, nós podemos falar, olha, nós não somos igual ao primeiro mundo ainda, mas estamos chegando lá perto do primeiro mundo em termos de aprovação rápida de pesquisa clínica, viabilização de pesquisa clínica, referente CONEP e Anvisa, em termos de registro, priorização de registro para as doenças raras. Hoje, entre 4 a 6 meses, consegue registrar um medicamento novo para tratamento de doenças raras. Em torno de 3 meses, consegue também aprovar uma pesquisa clínica para doenças raras. Então, o prazo hoje que temos no Brasil concorre com o prazo de países de primeiro mundo, e que nos Estados Unidos e Europa. Referente a terapias avançadas, nós tivemos um avanço super importante e a Anvisa foi a primeira agência regulatória na América Latina que conseguiu criar uma resolução, tá? O número dela 260 no final de 2018 para as terapias avançadas, que nem as terapias gênicas, terapias celulares, e agora em fevereiro desse ano o DICO acabou aprovando a nova resolução para registro dessas terapias. E nós somos o único país na América Latina, e isso a Casa Hunter contribuiu muito, trabalhou muito junto com a Anvisa para ter esse novo guideline, essa nova resolução para a aprovação das terapias avançadas. Então, hoje, qualquer terapia no mundo, não importa de onde veio, nós temos condição e regulação para ter acesso a ela dentro do sistema regulatório no Brasil. É isso fantástico para nós. Então, hoje é possível. A Casa Hunter trouxe as primeiras 2 terapias gênicas para doenças raras para o país, tá? E também nós estamos fazendo terapia gênica aqui no país, mas também hoje é uma realidade trazer as terapias novas para o Brasil, que seja para pesquisa clínica ou que seja para registro dessa terapia. Agora, aonde está ainda o problema no Brasil referente às doenças raras? O maior problema está no acesso, a democratização do acesso, a adesão ao tratamento quando tem um tratamento medicamentoso. Nós sabemos que a maioria das doenças raras não tem tratamento medicamentoso, mas claro, isso não significa que a gente consegue melhorar a qualidade de vida através de uma equipe multidisciplinar, né? Especificamente de equipe não médico, físio, fono, esses que melhoram a qualidade de vida, né? O médico só dá diagnóstico, mas que melhora a qualidade de vida de verdade é a equipe não médica. Isso tem que estar no protocolo do SUS, tá? Como é feito esse protocolo?
Além disto, a portaria 199/2014, ela deu uma visibilidade muito grande referente às doenças raras. Ela serviu para dar visibilidade, para habilitar, hoje nós temos 17 centros habilitados como referência em doenças raras, só que eles não conseguem atender as doenças raras de uma forma eficaz. Ou consegue fazer diagnóstico, ou consegue fazer alguns atendimentos, mas ele não consegue fazer o diagnóstico e o manejo completo de uma forma interdisciplinar para esses pacientes, ainda investigar, até fazer pesquisas clínicas dentro do mesmo ambiente. Isso que falta no Brasil. Tá? Aliás, por isso nós estamos construindo o primeiro centro de atenção integral e treinamento em doenças raras em Porto Alegre, chamada Casa dos Raros. Ano que vem vamos inaugurar ela e, se Deus quiser, depois vamos começar aqui em São Paulo. E por que treinamento? Porque precisamos de alunos de medicina treinados para atender doenças raras. Essa é a maior falha do Brasil. Então, quando falo de acesso, para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, para entender o que é o acesso. O acesso é o seguinte: quando existe uma droga fabricada num país, exemplo, Estados Unidos, fizeram uma pesquisa clínica, aprovaram uma droga, registraram na agência regulatória dos Estados Unidos, que é FDA, e depois trouxeram essa droga para o Brasil para registrar na Anvisa para comercializar esse produto no Brasil. Tá. O processo de acesso passa primeiro por registro desse produto na Anvisa, depois o registro desse produto na CMED, tá? Para registrar o preço, né? Nacionalizar o preço, porque o preço vem em dólar, para nacionalizar o preço e fixar ele. E depois disso, para ter o acesso, tem que incorporar esse medicamento, essa terapia, no nosso Sistema Único de Saúde. E que faz essa incorporação a Comissão Nacional de Incorporação, né, que é a CONITEC. Só que até o momento, essa fase entre registro de medicamento, registro de preço e incorporação, ele está muito espaçado, muito grande. Por isso, nós temos ainda muita demanda judicial que acaba onerando muito o nosso sistema, porque não tem como prever a quantidade das pessoas que vão judicializar naquele ano, ninguém consegue prever. Então, isso acaba pesando, né, para o cofre público e também acaba atrasando a adesão daqueles pacientes para ter acesso àquele tratamento. Então, a judicialização no Brasil é uma consequência, não é uma causa, uma consequência de uma política pública não implementada. O que a gente precisa hoje para falar, olha, temos país de primeiro mundo em doenças raras, precisamos encurtar esse tempo entre o registro da Anvisa e a incorporação na CONITEC, no máximo não pode ultrapassar 8 a 9 meses. Para a gente falar, olha, somos parecidos na Alemanha ou parecidos na Inglaterra, nosso sistema aqui funciona de uma forma democrática e toda a população, pelo SUS, consegue ter acesso a essas novas terapias. Sem esquecer de uma coisa importante, todo mundo pergunta, né? E essa até nosso logo, né, da nossa discussão hoje, os direitos dos pacientes com doenças raras, né? De verdade, não existe direitos dos pacientes com doenças raras diferente dos direitos de outros pacientes, né? O acesso universal à saúde, né? Isso está na nossa Constituição. Só que, infelizmente, nós tivemos muita discriminação durante anos, especialmente de alguns juízes, enquanto eles se consideram um Deus na Terra, com todo respeito aos juízes, que a gente depende também desse trabalho, né, deles, mas infelizmente alguns juízes que conseguem entender que aquele paciente ele não pode ter acesso àquele medicamento porque aquele medicamento é muito caro, e se ele vai comprar aquele medicamento para aquele paciente, no preço daquele medicamento ele pode comprar para 100 pacientes. Tem muitas demandas, né, recusadas dos juízes por causa disto. Até tem muitas pessoas, não vou citar qual lugar trabalham, mas trabalham dentro do governo, gestores públicos, acham que não pode, isso é um absurdo, arcar com alto custo. Tá. Se a gente vai pensar dessa forma, significa que nós estamos discriminando de uma forma absurda, né? Não estamos respeitando a Constituição,
da mesma forma que você fazer uma discriminação racial, né? Entre os brancos e pretos, da mesma forma. Eu acho o negócio de custo tudo relativo, porque quando o Conitec faz o estudo de custo e efetividade, ela faz o custo de um lado só. Quanto custa aquele medicamento, qual o impacto disso naquele número dos pacientes. Ela esquece de fazer o custo de não tratar aquele paciente, quanto vai custar o SUS, quantas internações, quantas cirurgias, a não inclusão social, né? A aposentadoria precoce, tudo isso ninguém faz. A família que não trabalha. A família que não trabalha, a mãe que cuida 24 horas daquele paciente, ela deixa de trabalhar para cuidar daquele filho ou filha, sem produzir, sem viver, sem ter apoio psicológico ou material, sem ter 13º, 12 meses por ano, 24 horas por dia. Isso ninguém vê, isso faz o custo. Então, nós estamos realmente, isso é inaceitável. Nós não aceitamos que eles olham dessa forma. Por isso, hoje, posso te falar, ainda enquanto a febre raras não faz parte da plenária da Conitec, não vão conseguir, a Conitec não vai conseguir enxergar a amplitude e o impacto das doenças raras e como nós vamos enfrentar as novas tecnologias de uma forma sustentável. Se podemos enfrentar de uma forma sustentável, porque o Brasil não é um país pequeno de 10 milhões de habitantes. O Brasil é 200 e poucos milhões de habitantes, tem médicos, pesquisadores competentes, ele pode fazer parceria pública-privada, ele pode ter próprias patentes, pode fazer pesquisa. Nós podemos enfrentar as doenças raras de uma forma objetiva para poder baratear os diagnósticos. Hoje, o diagnóstico molecular, que custa em torno de R$ 5.000, daqui 5 ou 6 anos, pode custar R$ 300. Aliás, daqui 5 a 10 anos, ninguém vai pedir mais hemograma, nenhum médico vai pedir o hemograma completo para o paciente, vai pedir um diagnóstico molecular. Tudo vai mudar, a forma de tratar, a forma de pedir exame, tudo vai mudar. Será nosso SUS está preparado para isso? Será nosso Ministério da Saúde está trabalhando para isso? Eu te garanto que, por enquanto, não. Teve uma iniciativa boa do ex-ministro da Saúde em trazer o projeto Genômica para o Brasil, mas precisa trabalhar ele diariamente para a gente escolher hoje um novo desenho a médio e longo prazo da atenção básica, porque até a atenção básica vai mudar. Hoje nós temos que escolher aonde queremos ser e chegar daqui a 10 anos. Na saúde básica, não estou falando só em genética, doenças raras, porque o caminho, graças a Deus falo isso, o caminho será pela genética. Por isso, hoje, até as empresas grandes que nunca investiram um pipeline deles em doenças raras, agora estão investindo em doenças raras. Porque o caminho para tratar diabetes tipo 1, para tratar pressão alta, é a terapia gênica. O caminho para tratar o câncer está sendo a genética. Então, o médico que não é capacitado para entender como o DNA funciona, como nossa genética funciona, como trabalhar com isso, como ter essa visão, infelizmente não vai poder mais trabalhar em nenhum lugar no mundo daqui a 10 anos. Ainda bem que tem o Uber, com todo o respeito dos médicos, né? Porque eles podem pular, né? Com tudo é brincadeira. Mas essa é a verdade. Muitas vezes eu brinco com eles, mas essa é a pura verdade, que hoje o caminho para a modernização é atender e entender das novas tecnologias e a genética. Não Tony, tem outro caminho. eu fiz vários resumos. Porque eu fui anotando tudo que você foi falando. Como se fosse uma aula de faculdade. Mas, assim, alguns pontos, assim. Você deixou bem claro que em 2014 começou a mudar por conta da lei, né, 199, que você depois falou, sim, que a lei, ela veio com essa função, só que hoje ela não consegue ser colocada em prática de uma forma integral. Existem os centros, mas eles não conseguem olhar o paciente como um todo. Alguns fazem diagnóstico, alguns tratam, e eles não conseguem se integrar nesse contexto de tratar o paciente como um todo, a pessoa como um toda, né? E não só a parte médica. Isso eu gostei bastante, de forma interdisciplinar. A gente teve algumas lives falando sobre isso, sobre a importância de outros tipos de terapia para o controle da doença,
para o controle da pessoa mesmo. Então, é super importante, né? Fono, físio, nutri, todas as especialidades, como você falou, não médicas, que às vezes acabam sendo não incorporadas, né? Nesses consensos que vêm para regulamentar, como você falou, assim, milhões e milhões de habitantes no Brasil. Né? O Brasil, Exatamente. ele é muito grande, ele é muito diferente para você conseguir ter um consenso que vai ser adequado de norte a sul, em diferenças muito grandes, dentro do próprio SUS. Né? O SUS consegue ser muito diferente dentro dele. Né? Dentro dele você consegue ter muita diferença. Você também falou, gente, é muita coisa. Medicina, alunos, isso é super importante. Eu queria deixar aqui também isso aí para a gente recolocar isso, o quanto os alunos não sabem. Eu sou convidada a dar uma aula por semestre na faculdade de medicina só, tá bom? De medicina daqui do estado, da Federal do Estado, e sempre que eu vou dar essa aula, os alunos, eles ficam super emocionados, super motivados a participar, a conhecer mais sobre o universo, querem fazer trabalhos sobre isso, querem fazer pesquisas sobre isso. Mas se eu não tivesse ido, talvez eles não tivessem tido esse start, né? A gente não está falando nem de enfermagem, de fono, de físio, de nutri. Então, isso é super importante, a gente trabalhar a formação, né? Assim, a Febraharas, ela tem, a Débora tem, a gente tem o EB nas escolas, a gente tem os voluntários que fazem essa demanda, assim, a gente vai nas faculdades, a gente vai fazer essa capacitação, mas a Febraharas, assim, você falou do treinamento, assim, qual que você pensa, assim, qual é o seu plano quanto a isso? Olha, todo o trabalho tem que andar junto. Eu acho que hoje, para a gente construir um novo desenho para a saúde do Brasil, para o futuro da saúde do Brasil, tem que trabalhar com todos os players principais, que eu falo para eles principais, com o Congresso Nacional, com o Executivo, Ministérios, secretarias, com a comunidade científica, tá? Com o Conselho Federal de Medicina, que também fazemos parte, da Câmara Técnica de Doenças Raras, mas também tem que ter faculdades de genética no país. Hoje você tem menos de 300 geneticistas no país. É muito pouco para a população brasileira, enquanto os Estados Unidos tem 6 mil. Tá? Muita diferença, né? Ainda nos Estados Unidos é pouco também. Aqui no estado não tem nem 10, Tony. Exatamente, exatamente. Não, tem algum lugar no Nordeste que não tem nenhum Não tem geneticista. nenhum. Em Guiânia tem uma geneticista só, né? Então, isso não pode, né? Se a gente não começa esse trabalho em paralelo, porque não basta investir, aquilo que eu falei antes, em recursos materiais e não investir em recursos humanos. Tá? Isso é super importante que isso ande junto. Porque para você fazer o diagnóstico, hoje existe exoma, existe muito diagnósticos genéticos, sequenciamento genético. Quantas profissionais no país são capacitados para ler um exoma, por exemplo, interpretar um exoma? Tá, como nós vamos chegar ao futuro e modernizar o SUS se não temos o mínimo, que é capacitação? Tá. Por que a portaria não se aplica, não está dando certo? Porque não conseguiram entender a proposta das doenças raras e a dificuldade de enfrentar de uma maneira correta e de trabalhar as doenças raras para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e dos familiares. Eu te dou exemplo HC. Qualquer paciente que procura HC para uma enfermidade rara, ele vai na pediatria primeiro. Depois, até chegar na genética, às vezes fica 1 ano. Até chegar na genética, tem fila de 1 ano na genética. Quando ele chega na genética, por sorte, se não morrer antes, ele feito diagnóstico, acompanhamento durante 1 mês, 2 meses para sair o diagnóstico. Tá, saiu o diagnóstico, o que ele precisa? As doenças raras, a maioria delas são doenças multissistêmicas. Acomete todo o corpo, todos os órgãos, desde a maioria dela, até o neurológico, tudo. Então, eles precisam de ter uma equipe multidisciplinar, mas que conversa, que trabalha, senão não dá certo. Porque são desafiadoras as doenças.
são muito desafiadoras. O ortopedista tem que falar com o geneticista para discutir se vale a pena fazer cirurgia ou não, mas também tem que trabalhar com o cardiologista ou pneumologista para saber se pode entubar ou não. Essa equipe tem que trabalhar junto, porque tudo, até que tem protocolo de tratamento, precisa sempre discutir e pesquisar. Senão você não vai fazer o melhor e pode, com um simples protocolo, simples exame de uma ressonância magnética, matar o paciente na intubação. Então, para ele passar por essa equipe, o geneticista faz um encaminhamento para o ortopedista, cardiologista, para todos. Encaminha. Para todos. Encaminha. Para ver se está enxergando bem, está escutando, para todos. Né? Para ter o relatório completo para começar a trabalhar. Leva 2 anos para passar. Tá? Como essa portaria vai funcionar dessa forma? Nós estamos chegando, já estamos chegando, já perto, isso não é longo prazo, médio prazo, para ter a medicina personalizada. Todos esses hospitais que estamos vendo hoje virão elefante branco, acredita em mim. Não vai ter esses hospitais assim, vai ter hospitais que tratam de eixos de doenças, para trabalhar as terapias personalizadas. Senão, nós vamos ser um país atrasado, ter uma saúde atrasada e não vamos atender a população, oferecer para ela que é de melhor no mundo. Então, hoje que nós temos que escolher qual desenho queremos. Porque acabou, nós estamos numa encruzilhada, não tem como mais falar, não, vou esperar, vou deixar esse problema para o outro. Não, não dá para esperar. Ou a gente enfrenta isso hoje, para ter saúde de primeiro mundo daqui a 10 anos, ou nós vamos ficar um país atrasado em tudo, tomando aspirina ainda para qualquer dor, ou dipirona para qualquer dor, enquanto no primeiro mundo está tendo terapias personalizadas e resolvendo todos os tipos de problemas de saúde. Então, a escolha hoje, e não basta só o Ministério da Saúde fazer a parte dele. A comunidade científica tem que fazer a parte dela. A diferença entre médico que atende doenças comuns e médico que atende doenças raras, que o médico que atende doenças raras, se não trabalha em advocacy e luta, não chega a lugar nenhum. Precisamos lutar para fazer acontecer de uma forma democrática, claro, respeitando todos, mas também nunca deixar ninguém pisar em nossos direitos. Porque nós somos brasileiros, todos os pacientes são brasileiros igual aos outros, que têm doença rara ou qualquer doença e têm direito a tratamento digno igual aos outros. Então, isso não pode acontecer em 2020, ainda esse tipo de discriminação. Tony, você falou duas coisas assim. Esse modelo da saúde hoje que encaminha, a gente tem muito especialista, né? Tudo é especialista. Você consegue ser especialista em dedo, em mão, em uma doença, e você é especialista. E aí você vai encaminhando e o paciente ele vai perdendo tempo, ele vai perdendo paciência, ele vai perdendo dinheiro, porque toda hora é uma viagem que ele tem que fazer. É um dia que a mãe tem que deixar de trabalhar para levar essa criança ou esse adolescente, essa pessoa até o especialista. É 1 hora, 2 que ele espera, o hospital. É mais um médico, um profissional que ela vai que não resolve o problema dela. Porque aquele sentimento que fica é aquilo, eu vim aqui, você não resolveu o meu problema. Não resolve, o SUS continua. Não resolve, o SUS continua sangrando no meio disso. É isso que a Conitec precisa entender. Quanto é feito o protocolo errado, não é para economizar, não é porque tirou a conta que perde dinheiro do lado. Ao contrário, gente. 30% de que tem doenças genéticas morrem antes de 5 anos de idade. Eles não morrem brincando, pulando na cama em casa ou assistindo televisão. Eles morrem no leito do SUS. Internados, gastando dinheiro do SUS, operando às vezes 20 cirurgias sem resolver a causa, tentando resolver a consequência. Desculpa te interromper, mas essa é a pura verdade. O que está acontecendo hoje não está tendo um plano correto, viável, né, e sustentável, para enfrentar as novas terapias e incorporar elas de uma forma sustentável, através de parcerias pública-privada, através de incentivo correto para a pesquisa clínica e uma gestão eficiente. Chega das pessoas que não querem fazer isso, não querem trabalhar, querem passear. O gestor, com todo respeito, tem muita gente no SUS, é fantástico. Aliás, a maioria, vamos falar.
A maioria são nota 10. Mas alguns não querem trabalhar, infelizmente. E esse negócio não pode ser mandado embora. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É estatutário. Exatamente, porque o formato do SUS é perfeito, é maravilhoso. Só que o que está estragando isto, para não ser eficaz, muitas vezes, referente também às demandas das doenças raras, as pessoas, os gestores. E também a corrupção, infelizmente, no nosso país, que ainda não melhorou muito e precisamos ainda de anos para melhorar ela. Então, as duas coisas juntos. E esse negócio que não tem dinheiro, por isso não dá, isso é mentira. O Brasil sim tem dinheiro. Eu tenho Falta no agonia quando Brasil, falo isso. que falta no Brasil é falta de vergonha na cara dos políticos e dos gestores. Isso que falta no Brasil, não é o dinheiro que falta, infelizmente. Gente, quando a gente vai conversar na secretaria e o secretário tem a audácia de falar, me dá um sentimento ruim. Como assim você não tem dinheiro? Você é o Estado. Assim, se você não tem dinheiro para cuidar da sua população, assim, qual a função do Estado? Se não fazer essa, gerir esse dinheiro, buscar parcerias. E a minha pergunta seria assim, como? Né? Como que a gente vai ir mudando esse contexto? Porque esse contexto ele está muito enraizado. Você falou coisas que são muito malignas, são ervas daninhas do SUS. São as pessoas que não querem trabalhar, que estão lá porque são concursadas, estatutárias, elas não querem trabalhar e elas não querem que você trabalhe. Porque se Por você isso, nós trabalha, precisamos de uma reforma muito grande. Muitas reformas. você estraga a calma dele. Porque se você trabalha, as pessoas começam vendo, opa, tem alguém trabalhando aqui. Por que você não está trabalhando também? Então, é um jogo de empurra que se arrastam por anos a fio, daquela pessoa se aposentar ou sair, e você fica nisso. E isso os pacientes, as pessoas, as famílias, elas estão morrendo, elas estão se desfazendo, elas estão sofrendo. Um sofrimento que talvez pudesse ser evitável por uma gestão correta do recurso, uma gestão correta, uma gestão humana correta. E você falou sobre isso, essa transdisciplinaridade. A Priscila chegou a falar sobre isso aqui mais em cima. A gente tem vários comentários de pessoas falando, mas é isso, é aquele olhar transdisciplinar, né? Não é aquele modelo de encaminhar, é aquele modelo que a gente atende a pessoa e senta todo mundo e fala assim, e aí, o que cada um pode fazer aqui para melhorar a vida daquela pessoa? Aonde você vai ajudar, aonde você vai apoiar, eu posso fazer isso, eu acho que isso não é o melhor. O que a gente conversar sobre esses casos? E a gente não tem esse tempo, porque a gente tem que atender. Infelizmente, nós somos, olha, felizmente também, nós somos apartidários totais, não estou entrando aqui no mérito político de ninguém, mas enquanto a gente não tem uma reforma política para parar com essa palhaçada de indicação política, em primeiro lugar, nós não vamos melhorar nosso SUS. Esse em primeiro lugar. Segundo lugar, esse negócio que não pode mandar embora, porque ele fez concurso público e entrou, mas não está trabalhando, não está rendendo, isso também tem que acabar. Segundo lugar, é ter fiscalização verdadeira do dinheiro público. Ter fiscalização desde o início até a ponta. Isso que nós não temos hoje. Precisa fiscalizar esse dinheiro público corretamente. Mas, infelizmente, parece que as pessoas ficam cegas, não querem admitir. Não querem admitir que o mal do nosso Brasil é isto. Volto a falar, o mal do nosso Brasil é a corrupção. Esse é o maior mal. A corrupção mata muitos pacientes com doenças raras e muitos pacientes que precisam do SUS. As regras são boas, o SUS, o formato dele é maravilhoso, mas infelizmente o jeito de trabalhar ele está sendo ineficiente por causa da gestão e por causa da corrupção. Infelizmente. Dá tristeza de ver um projeto que é tão bonito, que podia ser tão bom, ele morrer por conta da... Assim, ele não conseguir ser colocado em prática pela ineficiência, né? A Lilian colocou aqui, a Lilian Piotto, a corrupção mata mais que a guerra. Porque, na verdade, são mortes indiretas, né? Essas mortes, elas não caem nesse cálculo. A gente não consegue calcular quantas pessoas morrem pela corrupção, quantas deixaram de ter atendimento, medicação, quantas morreram mais cedo, quantos anos de vida se perderam por um tratamento ineficiente. A gente não tem esse dado. Quem faz esse dado? Você consegue ter, por exemplo, em diabetes, né? Os Estados Unidos ele tem todo ano, a Associação Americana de Diabetes, ela lança a diabetes em valores. Né? Quanto se gastou em diabetes? Quanto se gastou em internação? Quanto se gastou em insulina? Quanto se gastou em amputação? E ele tem um dado que, assim,
quanto você perdeu, assim? Quanto se gastou pelo aquele paciente que não foi trabalhar, aquela pessoa que deixou de trabalhar? Quantos anos se perderam naquilo ali? Né? Quanto isso deixou de gerar de dinheiro? Né? Então, isso é um dado muito interessante da diabetes, assim, mostra o quanto esse problema, que não é raro e que é super comum e é um problema, é uma epidemia mundial hoje, a diabetes, ela mata mais que HIV, mais que doenças infecciosas. Você consegue ver que a gente não tem esse dado quando a gente fala de doenças raras. Quantos anos de vida uma pessoa perdeu porque ela não teve um atendimento correto? Você acha que não conseguem ter bancos de dados e começar a trabalhar Tá. isso, mas não interessa. Não interessa, esse é o problema. Não interessa qual é o foco hoje. Se a gente vai falar muito sobre isso, vamos entrar numa seara política, isso Então, nós não queremos. mas como mudar isso? Como é que a gente muda isso? Primeiro Porque mudar a gente precisa a disso. cultura do ser humano. Primeiro mudar a cultura do ser humano. Porque não basta lamentar e falar o culpado, fulano, ciclano, o gestor, etc. Se nós também não agimos como tal, né? Não agimos da forma correta. Porque alguns médicos do SUS também trabalham errado, eles querem ganhar no SUS, mas lá eles vão 2 horas por dia naquele hospital do SUS, enquanto ele tem que atender mais tempo e acaba atendendo na clínica do lado, né, para cobrar particular. Muitos fazem isso, nós sabemos disto. Ainda Então, existe. então o problema nós não basta ser médico, ou engenheiro ou advogado para falar sou honesto. Não é isso que faz a pessoa ser honesta. O caráter, não importa qual é a sua qualificação ou sua classe social. Que tem caráter, tem caráter. E tem cultura, também tem cultura. Você pode ter vários doutorados, mas não ter cultura. Tá? Então nós precisamos entender, primeiro, o que é certo e o que é errado. Enquanto a gente não entende que é certo e que é muito errado, nós não podemos apontar o dedo e falar, não, você está certo ou você está errado. Nós não podemos lutar juntos. Tá? Então, é ali. A Febra Raras, ela nasceu para trabalhar em políticas públicas, para implementar políticas públicas para doenças raras. Não é fácil. Não é fácil. Porque fazer as coisas certas demora muitos anos. Demora muitos anos. Só que nós não podemos desistir, porque milhares de pessoas, nossos filhos, dependem da gente. A gente vira médico, a gente vira advogado, né? A gente vira guerreiro quando a gente tem uma criança com doença rara, a gente vira psicólogo, assistente social, a gente vira tudo para salvar a vida. Sim. 90% das pessoas reclamam de barriga cheia, acredita? Brigam por dinheiro, brigam por cargo político, brigam por isso, por aquilo, e não sabem o valor de ter um filho ou uma filha com saúde. Ou consegue falar, papai, te amo. Sim. Porque muitos, meu filho não consegue falar, papai, te amo, por exemplo. Esse é meu sonho um dia, não sei se vou conseguir. Ele tem 11 anos, não consegue. Perdeu a fala com 3, 4 anos de idade. Então, e as pessoas não conseguem entender quanto vale isso na vida. E 10% da população sofre muito e não tem atendimento básico, não tem saneamento básico, que isso é saúde também. Sim, com certeza. Isso é saúde. Saneamento básico é saúde. Então, país como o Brasil, para a gente falar, olha, vamos ter um país que todos nós queremos, tem que investir 2 eixos. 2 eixos em primeiro lugar. Mais de 50% do PIB tem que estar nesse eixo, saúde e educação. E se sobrar, a gente investe um pouco no resto. Enquanto a gente não faça isso, educação verdadeira, de qualidade, nós não vamos ter um país democrático, correto, que a população age de uma forma correta sem ter fiscal olhando ela. Quando a gente chega nesse patamar, você pode estar tranquila que as coisas vão funcionar da forma correta. Um país sem saúde e educação, ele é mais fácil de ser controlado. Exatamente. Quando você não tem Exatamente. educação para buscar o que é seu por direito, né? O que é seu por direito essência, por direito básico, porque está na lei. Não é porque você imagina que é, porque está na lei, né? A pessoa, ela não tem saúde para buscar o direito dela. Ela se perde. Ela é uma, né? Até o vírus é politizado do nosso país.
Até o vírus é politizado no nosso país. Então, imagina o caos que nós estamos vivendo, infelizmente. Sem culpar ninguém, sem falar mal de ninguém ou falar a favor de ninguém. Mas enquanto isso, Porque enquanto esse eles problema não é brincam, de hoje, né, Tony, também. de anos, exatamente. Bem, Eles brincam com a vida das pessoas. Eles não sabem tantas famílias que sofrem e não conseguem ter atendimento básico. Então, eu isso entendo. que precisa mudar. E para mudar isso, tem que investir em saúde e em educação. Quando falo em saúde, porque você vai ter atendimento muito bom, independente do lugar onde mora aquela pessoa, você vai ter saneamento básico de verdade em todos os lugares do país. Você vai ter o mínimo de dignidade para a população. Dignidade. É isso que nós precisamos, o mínimo de dignidade para dar oportunidade para aquela população concentrar no estudo de verdade, para aquela criança ir estudar tranquila, né? Então, enquanto não temos isso, infelizmente não vamos avançar. Então, eu falo isso, peço desculpa até na palavra, chega de palhaçada, de todos esses políticos que falam e até hoje acredita ninguém conseguir fazer um plano digno dos brasileiros. Até hoje, ninguém. Tony, Ninguém. então, é isso, né? Eu acho que é conscientizar a população. Eu acho que a gente Exatamente. precisa de mais pessoas junto nessa causa, conscientizando a população, tanto dos profissionais da área da saúde, como dos não profissionais da área da saúde, como os gestores, como os engenheiros, como os advogados. Acho que todo mundo precisa sentir, né, que faz parte desse problema. Porque, na verdade, todo mundo faz parte desse problema. As pessoas, Exato. às vezes, elas se colocam à parte desse problema, mas elas esquecem que está todo mundo interligado, né? Eu não posso simplesmente me excluir de um problema que, às vezes, está do meu lado. Ou é um parente, ou é vizinho, é um amigo da escola, né? Isso é muito próximo da gente, é muito fácil você parar para pensar por um minuto e pensar, ai, olha, realmente, aquela pessoa, aquele colega, isso está muito próximo. E a gente acaba afastando isso, se colocando numa posição de superioridade, né? Esse problema não me atinge, né? Então Exato. ele não é meu. Mas na Exato. verdade porque o nosso dinheiro, o nosso imposto, é como o nosso dinheiro está sendo gasto. Eu falo que, quando eu vou trabalhar no hospital, eu falo que uma parte daquele hospital ele é meu, porque eu pago imposto. E eu pago muito imposto. Então, assim, uma parte daquilo ali é meu e eu quero ver como é que o meu dinheiro está sendo aplicado e investido. Quero que ele retorne daquela forma, né? Então, É, assim, é muito complicado. eu vou dar exemplo. Na pandemia de Covid que nós estamos ainda vivendo. Porque é uma pandemia que atinge toda a população do mundo inteiro e toda a população brasileira. Conseguiram arrumar dinheiro para tudo. Se viraram nos 30, mas arrumaram dinheiro. Roubaram mais que metade, mas arrumaram dinheiro. Por que eles falam que não tem dinheiro para as doenças raras? Por que eles falam que não tem dinheiro para as terapias avançadas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Por que eles falam que não tem dinheiro para construir centro adequado para atender as pessoas com doenças raras que não custa alguns milhões, milhões, não é bilhões, milhões, alguns, enquanto tem dinheiro para construir 11 bi, 15 bi para fazer estádios de futebol que estão desertos hoje, para brincar de bola. Com todo respeito, é É prioridade. legal, É é prioridade. legal. Prioridade virou jogar bola, mas não é prioridade tratar aquela criança que não dorme de dor e a mãe dela chora a noite toda. Isso não é prioridade. Então, isso é uma inversão, né? Inversão de tudo, né? Não dá para achar a palavra certa de verdade, né? É decepcionante de verdade, porque não dá para entender somente uma palavra: corrupção. Não tem outra palavra, infelizmente. Corrupção, isso não é só em roubar dinheiro. Não, em tudo. Em tudo. Corrupção do próprio ser humano, do jeito de pensar. É. Porque quando a pessoa é corrupta, ele é egoísta, ele não tem compaixão com o próximo, ele não tem amor para o próximo, nem que seja para qualquer cidadão, nem para ninguém, até para a própria família. Então, como vai ter compaixão para o povo que elegeu ele? Infelizmente. É, é, a corrupção ela é tão profunda, né? Se você for pensar assim, assim, os mínimos atos de corrupção do dia a dia.
O Brasil CDG colocou aqui. Há um cadastro nacional de pessoas raras? De onde vem o dado de que, que há no Brasil 13 milhões de pessoas raras? Isso pela Organização Mundial de Saúde, que classifica que 1,3 para cada 2.000 habitantes. Então, se você, os 65 indivíduos para cada 100 mil habitantes são consideradas doenças raras, tá? E essa quantidade que temos no Brasil. Então, se você calcula em cima disso, você tem em torno de 13 a 15 milhões de pacientes com doenças raras, tá? Não tem cadastro, a prevalência. Mundial, né? Pega a prevalência, exatamente. Mas hoje não tem banco de dados que você tem todos os pacientes de doenças raras. Não tem, temos de algumas enfermidades, mas não temos de todas. São 8.000 doenças raras catalogadas. É porque não tem como, né? Eles não tem como. Como é que você só vai ter isso. Exato, você só vai ter colocar, isso através da tecnologia, quando você tem centros especializados somente em doenças raras, e você tem sistemas tecnológicos modernos, aí você consegue computar isso e gerar bancos de dados que consegue também ajudar o SUS nisso daí para poder incorporar cada vez mais e entender o impacto dessas doenças no dia a dia daquelas famílias que vivem com isso. Uma coisa também, uma pessoa aqui, não lembro do nome, ele perguntou quando vai ficar pronta a Casa dos Raros em São Paulo. Eu posso falar o seguinte, que a Casa dos Raros em Porto Alegre já está em construção há mais de 2 meses, vai ficar pronta no máximo até o final de 2021. Entre julho e dezembro de 2021. Assim que termina a Casa dos Raros inaugurada em Porto Alegre, começará a construção da Casa dos Raros em São Paulo. E nós pretendemos, nosso projeto é expandir no Brasil em 5 regiões para atender a comunidade de raras no Brasil de uma forma digna. Tá? Esse primeiro centro na América Latina desse modelo existe na Holanda, chama Erasmus, um centro parecido, né? Para doenças raras, está tendo outro na Alemanha e mais um na Canadá. Então, o mundo está caminhando para ter centros adequados para atender a população. Isso vai ajudar não é somente os pacientes e familiares, vai ajudar o próprio governo para entender mais e atender de uma forma correta sem sangrar. Sim. A gente falou da prevalência dos 13 milhões, e isso são só as pessoas. Quando você vai para as famílias que têm alteração genética e que podem gerar outras pessoas, né? A gente tem muito mais. Isso aí é uma conta difícil de fazer. Então, assim, quando a gente descobre uma doença rara, a gente tem que pesquisar a família inteira. Aliás, eu te dou um exemplo. Você falou uma coisa importante que se refere a aconselhamento genético. Tá? Se a gente trabalha o aconselhamento genético de uma maneira rígida, correta, no Brasil inteiro, a gente consegue eliminar 90% das doenças lisossômicas em 30 anos. Elimina ela toda. Somente fazendo o aconselhamento genético correto. Você sabe, muitas famílias têm 3 filhos com a mesma enfermidade. Isso é um absurdo, porque não foi feito um simples aconselhamento genético. Ela não sabia, né? Não sabia. Nada. Exatamente. Então, imagina o sofrimento dessa pessoa que o marido largou 60% de que tem doenças raras. O marido, infelizmente, depois de algum mês, às vezes na hora, larga, deixa ela sozinha. Não poder trabalhar com um filho, ou 2 ou 3. Vivendo do governo. Exato. E quem cuida desse cuidador? Quem cuida desse cuidador? Ninguém cuida. Esse cuidador não profissional. Sim. Que acabou com a vida dele, que vive para salvar a vida dos filhos. Ninguém olha para ele. Ninguém olha para ele. É muito difícil. A Lelê colocou aqui, a Lelê é mãe de uma borboleta, muito tem que se mudar nesse país, a começar por nós. E aí, a gente já está 40 e 50 minutos conversando. A gente vai ter que voltar para se despedir, as lives caem. O Leandro colocou aqui, ó. Os problemas de gente serão resolvidos por nós, gente. É isso, né? Olha, não podemos deixar de lutar. Vou te falar uma coisa. Nós avançamos muito. Tudo que falamos, para a gente sempre nunca esquecer de que estamos passando e de que passamos e ainda vamos passar por
muitos anos. Senão a gente a gente perde a garra de lutar. Nós não podemos deixar de lutar nem um minuto para melhorar. Mas com certeza, volto a falar, o cenário das doenças raras melhorou muito de 5 anos para cá. Melhorou muito. Houve 12 protocolos incorporados de medicamento para doenças raras. Tem mais de 48 protocolos feitos também para doenças raras, tá? No SUS. Claro, ainda muita coisa. Ainda, claro, muita coisa para ser feita, porque nós não queremos só incorporar medicamento. Nós queremos, quanto incorporado o medicamento para atender uma enfermidade, que seja incorporado o diagnóstico daquela enfermidade. Não posso falar seja colocado no teste do pezinho, porque muito diagnóstico não são feitos pelos testes do pezinho, mas tem que incorporar o diagnóstico. Não adianta com Conitec, algumas doenças falam, olha, só será oferecido pelo SUS abaixo de 2 anos de idade, enquanto você não tem diagnóstico precoce incorporado no SUS. E como vai diagnosticar abaixo de 2 anos? Sabendo que a maioria dos pacientes dos erros inatos de metabolismo às vezes demoram 10 anos para descobrir e morrem antes de descobrir a doença. Então isso é um absurdo. E além de incorporar, gente, não é só o medicamento que trata. É o trabalho conjunto dos médicos e não médicos, uma equipe multidisciplinar para as doenças raras, isso que melhora a qualidade de vida. E não é sempre os medicamentos são caros. Existe para algumas doenças uma maisena que você compra no mercado que custa barato que trata uma doença. Não é tudo caro. Por isso nós precisamos incorporar as equipes, incorporar o manejo, o tratamento correto, os protocolos corretos, para poder dar qualidade de vida para milhares de pacientes que ainda não existe nenhum tratamento. Nós temos hoje menos de 3% das doenças raras que têm tratamento medicamentoso. Aí o resto deixamos sem tratar? Ao contrário. Ao contrário. Olha, o mundo está mudando. Muita coisa boa está acontecendo. Até falei com o Leandro semana passada ou retrasada, referente a terapias gênicas, também para epidemiologia bolhosa. Vai cair em 3 minutos, tá? A gente volta. Que nós estamos trabalhando também para trazer para o Brasil a terapia gênica. Então, se Deus quiser, não percam esperança, vamos lutar junto. Existem muitas pessoas do bem que querem melhorar o Brasil. Vamos junto para dar espaço e dignidade para nossos pacientes. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que adorou. A live vai cair, Tony, mas a gente volta, tá? Pra finalizar. Perfeito. Porque perfeito. Já tem 50 minutos. Deixa eu só ler aqui. Algumas pessoas falaram. Eu queria só falar uma coisa. Acolher, tratar bem a pessoa, não custa nada. É de graça. Né? Então, você não gasta nada com isso. Nem o SUS, nem você, nem ninguém. Aliás, isso é obrigação. Isso é obrigação. Não é favor. Obrigação. Não. A Juliane Matos, que é nossa vice-presidente, que tem EB e tem uma filha com EB, ela colocou aqui, ó, sou muito fã do seu trabalho. Parabéns. Muito obrigado. Beijo para você. Muito obrigado. A Maria Helena colocou aqui, Maria Helena Mandelbaum, a sociedade civil precisa acreditar na sua força. Porque nós somos o dono, né? Eu me enxergo assim, a gente é o dono disso aqui. Né? Se a gente não acreditar na nossa força, não brigar por isso, quem é que vai? Né? A Silvana colocou aqui, minha filha tem 4 anos e também não fala. A tia Sônia colocou aqui, a educação está jogada às traças. Né, tia Sônia, realmente. A Maria Helena colocou aqui, a gente volta para falar isso. Mas é preciso união, liderança e comando nas ações. Eu acho que isso aí que a Maria Helena colocou é essencial. Né? Aliás, admiro o trabalho da Maria Helena. Um beijo, Maria Helena. Admiro o seu trabalho. Sou seu fã também. Maria Helena está aqui, falando aqui. Eu acho que ela tocou num ponto que é essencial, que a gente pode finalizar com isso. A NP Lems. Acho que ela tem miastenia, que ela colocou aqui. Tony, te amamos. Obrigado. A Maria Helena colocou aqui, a corrupção destrói tudo. A Juliane, privar informação é a melhor forma de controlar e tirar força das pessoas. A Marilena, Educação Liberta. O Jorge Piotto colocou aqui. Tony, você é o cara, meu irmão. Orgulho. Jorge, beijo. O Jorge está aqui bem ativo. A Ana Luísa colocou aqui. Quando nascer um filho com doença rara de um político, talvez exista dignidade individual. Jorge Piotto de novo. Que aula, meu amigo. Que aula de civilidade.
E o Leandro colocou aqui: caminharemos juntos, Tony. Grande pessoa com muita lucidez e força. Gente, vai acabar? Tem muita mensagem. Gente, tem muita, gente. Eu não vou conseguir ler tudo. A gente volta agora, vai cair. A gente volta para se despedir. A Priscila... Ah, Priscila vai botar uma pergunta aqui. Priscila, Tony, nos conte como foi essa conquista da Casa dos Raros. A gente volta agora, vai cair a live e a gente volta Tá, agora, tá bom, Tony? combinado. Obrigado. Daqui a pouco.